Já o presidente do PL, Guta, Valdemar Costa Neto, disse a empresários em São Paulo que o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, não tem o que chamou de destemperos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O dirigente aposta que Flávio fará um governo melhor do que o do pai. Em conversa com jornalistas, o presidente do PL reagiu à declaração de outro filho de Jair Bolsonaro, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, de que o líder partidário estaria demonstrando a intenção de deixar Bolsonaro isolado na prisão. A fala de Carlos foi uma resposta à declaração do chefe do PL sobre o partido ser o responsável por definir os candidatos aos governos estaduais. Manda no partido, porque é ele que tem prestígio. O Bolsonaro tem uma conversa comigo, não é um acordo. O Valdemar decide os governadores e eu decido os senadores. Mas eu não decido nenhum governador sem consultar nossos deputados, sem consultar nossos senadores. E o Bolsonaro também, ele faz isso. Então, não existe isso de você não poder escolher. Todos nossos deputados e senadores são ouvidos. Nós não fazemos nada sem ouvir os deputados do Estado. Pois é, Berenice, nesse mesmo evento, o Valdemar descartou a possibilidade de uma terceira via forte na eleição. Ele disse que o segundo turno vai ser entre Lula e Flávio Bolsonaro mesmo, fez críticas muito contundentes a outro líder partidário. Quem foi? Olha, Daniel, antes de comentar isso, eu queria falar sobre o termo usado pelo presidente do PL, o Valdemar, que fala em destempero vindo de Bolsonaro, né? Que acho que foi de um tom muito ruim, e não é a primeira vez que ele faz isso. Eu acredito que o PL foi o partido que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu em um momento em que ele não conseguiu, à época, estabelecer o partido dele. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, que à época era presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, colocou várias condicionantes que impediram que Bolsonaro criasse o seu próprio partido, e foi a casa que ofereceu mais vantagens e poder de articulação para Bolsonaro. Então, por isso, até hoje, ele permanece ainda no PL. Mas o Valdemar, na verdade, o que eu sei é que ele tem vários diretórios estaduais e municipais que, inclusive, incluem nomes de centro, né, de centro-esquerda quase, praticamente. Então, essa briga por diretórios em ano eleitoral está bastante quente. Isso está acontecendo em Minas Gerais, com a saída de Domingos Sávio. E Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, né? Eu estou dando só um exemplo. Na Bahia não é diferente, em Santa Catarina, veja, Valdemar, ele faz acordos que nem sempre Jair Bolsonaro concorda, né? E hoje ele está preso, essa bagunça toda, essas discussões entre grandes nomes da direita está acontecendo porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. E o próprio Supremo, né, o ministro Moraes, impediu que Valdemar visite, ou seja, que o presidente do partido converse com Jair Bolsonaro, que é o presidente de honra até então do PL. Então, tudo isso atrapalha o partido de Bolsonaro nessas articulações para as eleições de 2026. Até o ano passado, Jair Bolsonaro deixou claro qual seria o acordo. Bolsonaro indica, são 2 cadeiras para o Senado por estado, certo? Então, Bolsonaro indicaria uma cadeira do Senado e a outra ficaria ali para o Valdemar escolher. Só que agora isso já está virando confusão. Semana passada, acho que foi no final de semana mesmo, o deputado Sanderson visitou Bolsonaro, e lá em Santa Catarina, por exemplo, a gente sabe que tem Esperidião Amin, né, que tenta uma reeleição no Senado, o Carlos Bolsonaro, que agora será candidato ao Senado por lá, e Carolina Detoni, que também, né, é um nome da direita que se apresenta. Então, Jair Bolsonaro, como está preso agora, percebeu que muita gente estava querendo rifar, né, querendo de alguma forma se apossar da herança política que ele deixou, já que perdeu seus direitos políticos, ainda que seja de forma injusta, mas perdeu, né? Então, agora, ele, desde que ele tomou ciência dessa condenação, ele está fazendo o que ele acha certo. Indicou o filho, Flávio Bolsonaro, para que seja o seu sucessor na corrida presidencial. E a exemplo de Santa Catarina, falou, olha,
nossos candidatos de direita são Carlos Bolsonaro e Carolina Detoni. Não tem acordo com o Esperidião Amin, né? E aí é onde entra esse conflito entre ele e o presidente do partido, porque Valdemar da Costa Neto estaria fazendo uma costura em pelo menos 7 estados com o PP de Ciro Nogueira. Mas quem é que confia no presidente do partido, né, do PP, o Ciro Nogueira? Até alguns dias atrás, ele foi num encontro com o Lula aqui em Brasília, na Granja do Torto, e deu até de presente um uísque japonês para o presidente Lula. Então, assim, vejo que o ex-presidente Jair Bolsonaro aprendeu muito nesses últimos anos, principalmente sobre o quesito traição. E ele está percebendo isso, mesmo que preso, mesmo com todas as suas comorbidades, demonstra ser um homem forte, e é ele que está dando as cartas nesse momento, incomodando, claro, o presidente do partido, Daniel.